Como o rei Carlos II morreu de forma horrível e dolorosa. Londres, ano de 1685. O rei Carlos II desperta em seu palácio, sem imaginar que este seria o início de seu fim. O sol mal nasce, e o monarca já sente algo estranho, uma fraqueza sutil percorrendo seu corpo. Servos se apressam, alarmados com a palidez súbita no rosto do rei. Carlos tenta se levantar, mas suas pernas tremem como se o chão estivesse se desfazendo. De repente, um desmaio. O rei cai e o silêncio domina a corte. Médicos são chamados às pressas. O diagnóstico? Um mistério para a medicina da época. O rei acorda confuso, suando frio, com uma dor latejante na cabeça. Seus conselheiros observam, temerosos, enquanto o corpo do rei parece travar em espasmos. Um dos médicos sussurra: o sangue dele está corrompido. A superstição reina. Acreditam que forças sombrias estão punindo o rei. O palácio se enche de medo, e o ar parece mais pesado a cada hora. Começa então uma sequência de tratamentos tão dolorosos quanto inúteis. Sanguessugas são aplicadas em seus braços, drenando o que acreditavam ser o mal do corpo. Litros de sangue são retirados, enquanto a vida do rei escapa junto com ele. O rosto de Carlos fica cinzento, sua respiração ofegante. Médicos misturam remédios bizarros, pó de chifre de veado, urina e mercúrio, tudo em nome da cura. Mas cada poção o leva um passo mais perto da morte. Entre convulsões, o rei murmura orações. Sabe que algo terrível o consome. Sua língua incha, seus olhos perdem o foco e os criados se afastam em pânico. O palácio, outrora símbolo de poder, agora cheira a doença e desespero. A notícia se espalha. O rei está morrendo. Os corredores se enchem de monges, médicos e curiosos, todos impotentes. Nenhum deles sabe o que realmente está matando o monarca. O rei tenta sorrir, tentando esconder o terror. Eu ainda governei bem? Ele pergunta ao seu confessor. O homem apenas baixa os olhos, incapaz de responder. A dor piora. O rei é forçado a deitar. Cãibras terríveis o fazem gritar por misericórdia. E os médicos, desesperados, decidem tentar algo ainda mais brutal. Mandam cortar o cabelo e aplicar cataplasmas ferventes sobre sua cabeça. O cheiro de carne queimada invade o quarto. Carlos II geme, delirando entre a vida e a morte. Deixem-me em paz, ele murmura, com a voz quase apagada. Mas os médicos continuam, acreditando que a dor o salvaria. O rei começa a perder a consciência. Os sons do palácio se misturam a gritos e preces. E aí, pessoal? Se vocês estão curtindo o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Um padre segura sua mão, rezando em silêncio. A realeza inglesa observa, impotente, o corpo do rei ser destruído pelo próprio tratamento. O tempo passa, mas a febre só aumenta. O suor escorre como se o corpo estivesse derretendo por dentro. O coração bate descompassado. Cada pulsar é uma luta pela sobrevivência. E então, uma breve calmaria. O rei parece melhorar. Um falso alívio toma conta do palácio. Ele resistirá, gritam os criados. Mas era apenas o último lampejo antes do colapso. Horas depois, Carlos começa a convulsionar novamente. Suas veias incham, seu rosto se contorce em dor. Médicos ordenam mais sangrias, mais remédios, mais tortura. Cada tentativa o enfraquece ainda mais. E o que era apenas uma doença agora se torna uma agonia interminável. Os servos choram do lado de fora. O palácio todo sente o peso da tragédia. O rei está morrendo lentamente, cochicha um mensageiro. Mas ninguém ousa parar o sofrimento. A ciência, na época, era guiada mais por superstição do que por razão. O corpo de Carlos se torna um campo de experimentos dolorosos. Ventosas, purgantes e emplastros. Tudo é tentado, nada funciona. E assim o rei que governou com astúcia agora é refém da própria medicina. Entre gritos e delírios, ele pede perdão pelos seus pecados. Um silêncio profundo toma conta do quarto real. A noite cai, e o destino do rei está selado. O amanhecer chega, mas o rei continua imóvel, o corpo em chamas por dentro. Médicos cercam sua cama,
trocando olhares aflitos. Nenhum sabe o que fazer. Um deles propõe abrir uma veia novamente, acreditando que o sangue trazia o mal. E assim, mais uma sangria é feita. O lençol real se tinge de vermelho. Carlos respira com dificuldade, o rosto agora sem cor alguma. Cada gota que cai da bacia metálica ecoa como um relógio da morte. Um silêncio pesado paira. Até os servos evitam olhar para o corpo do rei. O cheiro metálico do sangue se mistura ao incenso queimado pelos monges. O médico-chefe, Sir Charles Scarborough, ordena uma mistura revigorante. Pó de pérola, amônia e casca de víbora são misturados em vinho quente. O líquido é forçado goela abaixo no rei, que mal consegue engolir. Seus olhos reviram. O corpo reage violentamente. Convulsões, espasmos. Um grito sufocado corta o silêncio. Acalmem-no, ordena o médico, mas ninguém ousa tocá-lo. As damas da corte choram, escondendo o rosto com lenços encharcados. O rei está delirando. Fala com sombras, murmura nomes esquecidos. Meu pai, a cabeça dele, diz, entre gemidos, lembrando a execução de Carlos I. O trauma do passado volta a assombrar o trono. Para aliviar a dor, decidem aplicar um unguento fervente sobre o estômago. O cheiro é insuportável. A pele do rei queima sob o calor do remédio. O palácio, outrora símbolo de glória, se torna uma câmara de tortura. O rei suplica por água, mas é impedido. Acreditam que hidratar pioraria a febre. Ele lambe os lábios rachados, em desespero. A rainha Catarina entra no quarto, em lágrimas. Meu amor, por favor, pare o sofrimento dele, implora ela aos médicos. Mas eles insistem. Ainda há esperança, majestade. E então começam um novo ritual. Purgantes para expulsar o veneno interno. O rei é forçado a ingerir óleo de rícino e vinagre concentrado. Seu corpo reage em espasmos, tossindo sangue e bile. As cortinas do quarto são fechadas. A privacidade do rei vira um véu de agonia. Do lado de fora, o povo aguarda notícias. Rumores se espalham pelas ruas de Londres. Dizem que o rei foi envenenado, sussurram nas tavernas. Outros afirmam que é castigo divino, uma punição pelos pecados da monarquia. A paranoia cresce. Quem quer a morte do rei? Dentro do palácio, os médicos decidem aplicar cânfora e extrato de ouro líquido. Cada substância é mais perigosa que a anterior. O rei se debate, o corpo tremendo incontrolavelmente. O suor escorre de sua testa, enquanto a febre o devora por dentro. Ele não vai resistir à noite, sussurra um servo. E assim, quando o sol se põe novamente, a morte parece cada vez mais próxima. As velas são acesas, o ar se torna denso, pesado, quase sagrado. Todos se ajoelham. A rainha reza, as lágrimas molhando o chão. Carlos abre os olhos por um instante e tenta sorrir. Não temam por mim, diz com voz fraca. Deus já decidiu meu destino. O padre o abençoa enquanto os médicos se retiram em silêncio. O corpo do rei já não reage. A respiração é lenta e irregular. Um último esforço. Ele tenta levantar a mão, mas ela cai, inerte. O quarto fica em silêncio absoluto. E no coração de Londres, o som dos sinos começa a ecoar. O rei está prestes a morrer, e com ele um império inteiro treme. A corte segura o fôlego, esperando o inevitável. A tragédia real se aproxima do seu clímax sombrio. E o destino de Carlos II será lembrado para sempre como um fim cruel e grotesco. Um rei morto não apenas pela doença, mas pela própria medicina da época. E enquanto seu coração enfraquece, os médicos ainda acreditam que podem salvá-lo. Mais uma tentativa, dizem, sem saber que já é tarde demais. O relógio marca as últimas batidas de um império. Lá fora, o vento sopra sobre o Tâmisa, levando consigo o eco de uma era prestes a acabar. Dentro do palácio, a sombra da morte já o envolve, e o rei Carlos II encara o fim, entre dor, fé e desespero. A madrugada cai sobre o palácio de Whitehall. O quarto do rei é um santuário de silêncio e dor. O ar está impregnado com o cheiro de remédios, suor e incenso queimado.
As velas tremulam, projetando sombras nas paredes repletas de tapeçarias reais. O corpo de Carlos II parece cada vez mais frágil, como se a alma já não o habitasse por completo. Seu peito sobe e desce lentamente, num esforço quase sobre-humano para continuar respirando. A rainha Catarina segura sua mão, os olhos marejados. "Meu rei, me ouve?" Sussurra na esperança de uma resposta. Apenas um olhar vago. Carlos tenta sorrir, mas a dor o impede. O médico aproxima uma pena molhada de vinagre sob o nariz do rei. Nenhuma reação. O corpo está frio. "Majestade", murmura o confessor ajoelhando-se ao lado da cama. O rei abre os olhos com dificuldade. "Tenho pecados demais", balbucia com voz rouca. O padre responde: "Que Deus o perdoe como o Senhor perdoou seus inimigos." Uma lágrima escorre pelo rosto de Carlos. "Perdoei todos, até os que me traíram." As palavras saem lentas, pesadas, como se o tempo parasse para ouvi-lo. Lá fora, a chuva começa a cair sobre Londres, um presságio de fim. O trovão ecoa, e o rei treme levemente, o olhar fixo no vazio. Os criados seguram o choro, enquanto o monarca luta contra o inevitável. Cada respiração é um gemido, cada batida do coração, uma despedida. "Lembrem-se de mim, não pela dor, mas pela paz que busquei." São suas últimas palavras compreensíveis. A rainha encosta a testa na dele, chorando em silêncio. O médico sussurra: "É hora." Todos se ajoelham. A vela principal é apagada, e em meio à penumbra, o rei solta um último suspiro. Um som fraco, quase imperceptível, ecoa no quarto. O fim de um reinado. O confessor cruza as mãos do rei sobre o peito. "O Senhor o receba em sua luz." O relógio marca 11 horas da manhã. O coração de um império parou de bater. Lá fora, os sinos da abadia de Westminster começam a tocar lentamente. Londres inteira sente o peso da notícia que se espalha como vento. "O rei está morto", grita um mensageiro nas ruas chuvosas. A multidão se reúne em silêncio. Alguns choram, outros murmuram orações. Para muitos, Carlos II foi um símbolo de renascimento após a Guerra Civil. Para outros, um rei pecador, cercado de vícios e intrigas. Mas naquele momento, todos compartilham a mesma sensação: o fim de uma era. No palácio, a rainha não solta a mão do marido morto. "Ele foi um bom homem, apesar de tudo", diz ela entre lágrimas. Os médicos se entreolham, exaustos, envergonhados do que fizeram. Um deles anota a última observação: "Causa da morte, desconhecida." Anos depois, saberíamos que o rei provavelmente sofreu de insuficiência renal. Mas em 1685, a ignorância da medicina transformou uma doença tratável em tortura. O corpo de Carlos é preparado, envolto em tecidos e perfumes para conter o odor. Seu rosto é coberto por um véu branco, símbolo da pureza recuperada. Os sinos continuam a tocar, marcando o luto da Inglaterra. Do lado de fora, o povo observa o cortejo fúnebre, em silêncio absoluto. O caixão é levado lentamente por corredores cobertos de velas. O som dos passos ecoa como batidas fúnebres no coração da corte. O príncipe herdeiro, Jaime, caminha à frente. O peso da coroa já o consome. "Deus salve o novo rei", murmuram os nobres, mais por obrigação do que por fé. O corpo de Carlos II é levado à abadia de Westminster, onde repousarão seus restos. As portas se fecham lentamente, selando o destino de um reinado controverso. No silêncio das pedras antigas, o eco da tragédia ainda ressoa. O rei que trouxe o esplendor de volta à Inglaterra morreu nas sombras da dor, e sua morte se tornou um lembrete eterno da fragilidade do poder humano. Os registros da época descrevem o sofrimento em detalhes, frios, impiedosos, mas nenhuma tinta é capaz de retratar a agonia que ele realmente viveu. Carlos II morreu cercado de luxo, mas privado de dignidade. Seu corpo se despediu lentamente, como se o próprio tempo lamentasse sua partida. E assim, nas páginas da história, ele seria lembrado como o rei, que morreu aos poucos. A notícia da morte de Carlos II se espalha como fogo em palha seca. Dentro do palácio, o silêncio dá lugar a murmúrios,
planos e suspeitas. Ele foi envenenado, sussurra um conselheiro olhando desconfiado para o novo rei Jaime II. A corte está dividida, ninguém sabe em quem confiar. Alguns dizem que o veneno veio da França, outros que partiu da própria Inglaterra. As teorias se multiplicam e cada uma parece mais plausível que a anterior. O corpo do rei ainda repousa no quarto, enquanto os médicos discutem as causas. O sangue estava escuro demais, afirma um deles. Algo foi introduzido em seu corpo. Mas não há provas, apenas medo e uma morte horrenda que ninguém consegue explicar. O povo de Londres chora. Para muitos, Carlos era o rei alegre, símbolo da restauração da monarquia. Ele amava festas, música, mulheres, e essa humanidade o tornava querido. Agora, aquele rei vibrante é apenas um corpo frio, escondido por véus de seda. Do lado de fora, os sinos continuam a tocar, e o Tâmisa reflete um céu nublado e pesado. Em tavernas e mercados, as pessoas discutem o que realmente aconteceu. Foi castigo de Deus, dizem uns. Foi traição dentro do palácio, dizem outros. E assim, o mistério começa a ganhar força, um segredo que atravessará séculos. Enquanto isso, o corpo do rei é preparado para o funeral. Servos vestem o cadáver com roupas de veludo negro e adornos dourados. O rosto é coberto com uma máscara de cera para esconder os sinais da morte. O cortejo fúnebre é um espetáculo de luto e poder. Carruagens douradas, tochas acesas e monges entoando cânticos sombrios. O caixão percorre as ruas de Londres em meio a um silêncio ensurdecedor. O povo se ajoelha enquanto o corpo do rei passa, envolto em fumaça e orações. Muitos choram, outros apenas observam, temendo o futuro sob um novo monarca. Jaime II, o irmão do rei morto, caminha à frente do cortejo, o rosto impassível. Mas por dentro, o novo rei sente o peso da desconfiança e do medo. Ele sabe que herdou não apenas a coroa, mas também o fantasma do irmão. Dentro da abadia de Westminster, o corpo de Carlos é colocado diante do altar. As vozes dos monges ecoam, enquanto o incenso cobre o cheiro da decomposição. Que sua alma encontre descanso, diz o arcebispo com voz trêmula. Lá fora, o povo observa em silêncio, com rostos banhados pela chuva. O caixão é finalmente selado, e o som do martelo ecoa como um golpe no coração da Inglaterra. Mas a história não termina ali. Rumores começam a circular. Cartas secretas, conspirações e uma possível traição dentro da corte. Alguns juram ter visto um frasco suspeito na mesa do rei antes de sua morte. Outros falam de uma criada desaparecida, vista pela última vez na noite da crise. A paranoia cresce. A morte de Carlos II vira um quebra-cabeça político. O novo rei manda silenciar os boatos, mas é tarde demais. O povo quer respostas e a desconfiança corrói as bases da monarquia. O parlamento exige uma investigação, mas o caso logo é abafado. Os médicos alegam causas naturais, e a verdade se perde entre relatórios falsos e silêncio real. A partir dali, o nome de Carlos II se torna sinônimo de mistério e tragédia. Alguns historiadores o chamariam de o rei torturado pela medicina, outros, o mártir da ciência ignorante. Mas para o povo, ele sempre será o homem que viveu com alegria e morreu com dor. Seu corpo repousa em mármore, mas seu espírito parece ainda vagar pelos corredores de Whitehall. Há quem diga que em noites de inverno se ouvem passos lentos no quarto real. O som de um homem tentando respirar, lutando contra a própria morte. Uma lembrança eterna da fragilidade humana, mesmo sob a coroa. E assim a morte de Carlos II se transforma em lenda. Um aviso para todos os reis que acreditaram ser imortais. Pois no fim, nem todo o ouro do mundo pode comprar um último suspiro. O funeral termina, mas a sombra do rei permanece viva na história. Sua morte marca o início de uma nova era, uma Inglaterra prestes a mudar para sempre. E o eco de sua agonia ainda ressoa, como um lembrete de que o poder sem sabedoria é apenas veneno. Carlos II se foi, mas deixou atrás de si um reino envenenado por seus próprios erros. O povo se despede em lágrimas,
sem saber que o verdadeiro drama da monarquia ainda estava por vir. O trono agora pertence a Jaime II, um homem que herdará não só a coroa, mas o medo. E com isso, o ciclo de intriga e tragédia apenas começa novamente. O rei morreu, mas o seu fantasma ainda governa. O corpo de Carlos II repousa sob as pedras frias da abadia de Westminster. Mas do lado de fora, o império que ele deixou começa a rachar. O trono agora pertence a Jaime II, seu irmão, um homem dividido entre fé e poder. Católico convicto, Jaime desperta o medo dos protestantes, que veem nele uma ameaça. O país, ainda de luto, mergulha em um novo clima de tensão religiosa. A morte de Carlos II não trouxe paz, trouxe dúvida. A corte está em silêncio, mas o povo fala, e fala com raiva. O novo rei quer entregar a Inglaterra a Roma, gritam nas ruas de Londres. Jaime tenta consolidar o poder, mas o fantasma do irmão o persegue. A cada banquete, a cada reunião do parlamento, o nome de Carlos ainda é citado. Nos tempos do Rei Alegre, havia luz e riso, dizem os nobres com saudade velada. Agora há silêncio, medo e uma sensação de que algo sombrio ronda o trono. Retratos de Carlos II ainda enfeitam os salões, como lembranças de uma glória perdida. Para muitos, o rei morto parece mais presente do que o novo governante. A rainha viúva, Catarina de Bragança, vive reclusa, vestida de preto permanente. Ela escreve cartas falando de visões e sonhos em que o rei lhe pede justiça. Disseram-me que ele sofria, mas o que vi foi além do sofrimento humano, escreve ela. O povo lê seus relatos e acredita. O rei foi vítima de uma conspiração. O rumor se espalha. Carlos foi assassinado para abrir caminho a Jaime. E assim, o novo reinado começa sob o peso da dúvida e do pecado. Jaime tenta provar lealdade à memória do irmão, mandando erguer retratos e monumentos, mas cada homenagem soa como culpa disfarçada. Os conselheiros mais próximos de Carlos desaparecem misteriosamente. Um a um, são afastados, exilados ou mortos de causas naturais. O medo toma conta da corte. Ninguém sabe quem será o próximo. Londres, que antes vibrava com festas, agora vive sob o som constante dos sinos fúnebres. As tavernas murmuram histórias sobre fantasmas no palácio de Whitehall. À noite, ouvem-se passos nos corredores e o som de uma respiração cansada. Dizem que é o espírito de Carlos vagando entre os aposentos onde morreu, procurando a verdade ou vingança. Enquanto isso, o reinado de Jaime se enfraquece. Rebeliões surgem e o povo já não acredita na monarquia. As divisões religiosas explodem. Católicos e protestantes se enfrentam nas ruas. O eco da morte de Carlos II ainda paira sobre tudo como uma maldição. Ele foi o último rei a morrer sob o peso da ignorância médica, mas o primeiro a unir um país em luto. Agora a Inglaterra sangra de outro modo, pela política, pela fé e pela desconfiança. Os diários da época registram que, mesmo anos depois, seu nome era sussurrado em preces. Deus salve o espírito do Rei Alegre e nos proteja dos vivos. Um epitáfio cruel, mas verdadeiro. O morto era mais amado que o vivo. A lembrança de sua agonia torna-se símbolo da decadência da medicina da época. Médicos passam a questionar as práticas brutais que o mataram. O caso do rei inspira debates sobre ciência e razão em toda a Europa. A morte de um rei pode ensinar mais do que a vida de 1000 homens, escreveu um filósofo francês. Assim, do sofrimento nasce o progresso, lento mas inevitável. Carlos II, sem querer, tornou-se mártir do avanço médico e da prudência, mas seu legado mais profundo foi humano, o aviso de que o poder não compra a cura. As gerações seguintes olhariam para trás com horror e fascínio, e cada relato de sua morte seria contado com espanto e compaixão. O Rei Alegre virou o Rei Sofredor, e a Inglaterra nunca mais seria a mesma após o último suspiro dentro de Whitehall. Até hoje, historiadores tentam reconstruir as últimas horas de sua vida, mas o mistério permanece. O que realmente o matou? Foi doença, ignorância ou algo mais sombrio? As cartas perdidas,
os relatos divergentes e o silêncio da corte alimentam o enigma. E é assim que o nome de Carlos II continua vivo, não por suas vitórias, mas por sua morte. Uma história que, séculos depois, ainda arrepia quem a escuta, pois não há dor mais profunda do que a de um rei, morrendo como um homem comum, e não há lembrança mais poderosa que a de um império, caindo com ele. O vento sopra novamente sobre Londres como se carregasse seu último suspiro. E o mundo jamais esqueceu o nome do rei, que a medicina matou. O século muda, mas o nome de Carlos II continua ecoando pelos corredores do tempo. O rei que amava a vida foi morto por aqueles que tentavam salvá-la. A ironia é cruel e o destino implacável. Na época, acreditava-se que o corpo precisava libertar os maus humores para se curar. Mas no caso de Carlos II, essa crença drenou mais do que sangue, drenou sua alma. Médicos, alquimistas e padres o cercaram, cada um com sua verdade, e juntos transformaram a medicina em tortura e a esperança em desespero. O povo nunca soube de toda a verdade, apenas do sofrimento que testemunhou. O funeral foi grandioso, mas os rostos estavam pálidos de remorso. A Inglaterra enterrou seu rei, e com ele, a confiança na ciência da época. Surgiram então as primeiras vozes clamando por mudança, que a morte do rei sirva de lição aos que praticam sem saber. Essa frase foi escrita por Robert Hooke, cientista contemporâneo e amigo do rei. Hooke afirmava que a medicina deveria ser observação, não superstição, e que cada erro cometido contra Carlos II deveria servir para salvar outros. Essa visão abriu caminho para uma nova era científica na Inglaterra. Em poucos anos, a medicina começou a abandonar sangrias, sanguessugas e venenos. O sofrimento do rei, embora cruel, tornou-se símbolo do despertar da razão. De certa forma, Carlos II foi mártir do progresso, involuntário, mas essencial. Seu nome passou a ser estudado nas academias, como um caso emblemático de erro médico. Mas entre o povo, ele ainda era lembrado como o Rei Alegre, o homem das festas e do riso. O contraste entre sua vida vibrante e sua morte agonizante fascinava cronistas e poetas. Riu com os deuses, mas morreu como um homem, escreveu um deles. Nos retratos oficiais, o brilho de seus olhos parece esconder um segredo, como se ele soubesse que o destino o transformaria em uma lição eterna. A cada geração, a história de sua morte é recontada com um novo espanto. Alguns a veem como tragédia, outros como o renascimento da medicina moderna. Mas todos concordam em algo: nunca mais um rei morreria assim. Hoje, a autópsia de Carlos II é estudada por médicos e historiadores em universidades do mundo todo. E seus sintomas, descritos em detalhes, ajudam a entender o que realmente o matou. Acredita-se que ele sofria de insuficiência renal e envenenamento por mercúrio, um veneno dado como cura. O paradoxo da ciência antiga: o remédio era a própria causa da morte. Mas há quem diga que talvez houvesse mais. Uma disputa silenciosa dentro da corte. Políticos, religiosos e médicos competindo pelo poder de tocar o rei. No fim, ninguém o salvou. E todos o perderam. O sofrimento de Carlos II se tornou o reflexo de uma era de ignorância e fé cega. Mas também o ponto de partida de uma era de luz e razão. Como se, ao morrer, ele acendesse a chama do conhecimento que o mundo precisava. Londres mudou. A medicina mudou, a humanidade mudou. E tudo começou com o último suspiro de um rei em seu leito, cercado por desespero. Hoje sua história nos lembra do limite entre fé e ciência, entre poder e humanidade. E nos ensina que até os grandes são frágeis diante da dor. A morte de Carlos II não foi apenas o fim de um reinado, foi o início de uma consciência. Um lembrete de que o saber sem compaixão é apenas vaidade, e que o poder sem sabedoria é tão letal quanto o veneno. Na penumbra da abadia de Westminster, seu túmulo repousa em silêncio. Mas para quem escuta com atenção, o eco da história ainda fala. Fala de um homem que amou a vida, mas foi traído pelo conhecimento imperfeito, de um rei que riu do destino até o destino rir por último. Que ninguém morra como o rei morreu,
escreveu um monge séculos depois. Uma oração simples, mas que ecoa até hoje entre os muros da história. Porque a morte de Carlos II não pertence apenas ao passado. Ela é um espelho do que somos quando confiamos cegamente em nossas certezas. E um aviso de que a verdade, por mais amarga que seja, sempre salva mais que a ignorância. Assim termina a história de Carlos II, o rei que viveu com brilho e morreu na escuridão. Mas no fim sua agonia iluminou o futuro da humanidade. O trono perdeu um homem, mas o mundo ganhou uma lição eterna. A lição de que até um rei pode morrer, para que o resto de nós aprenda a viver. E com o som distante dos sinos de Westminster, o rei alegre finalmente descansa em paz. Dizem que a morte de um rei pode apagar um império, mas às vezes ela acende algo muito maior. Carlos II viveu como um símbolo de luz, prazer e curiosidade, e morreu nas sombras da ignorância humana. Sua agonia revelou o que muitos temiam admitir: o poder não protege ninguém da dor, e o sangue azul diante da morte é tão vermelho quanto o de qualquer homem. Cada grito, cada olhar de desespero ecoou além dos muros do palácio. Ecoou na história, ecoou na ciência, ecoou na alma da humanidade, porque foi a dor de um rei que fez o mundo enxergar o valor da vida. Do seu leito de sofrimento nasceu o impulso que transformou a medicina e desafiou a superstição. A morte de Carlos II não foi apenas o fim de uma era, foi o início de uma consciência. A lembrança de sua agonia se tornou um farol para o futuro, uma advertência gravada na carne do tempo. E enquanto os sinos de Westminster tocam ao longe, uma verdade permanece. Mesmo reis morrem, mas suas dores podem ensinar o mundo a viver.